você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. No versículo de número 40. Falando sobre Davi, a Bíblia nos diz: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Amado e querido Deus, abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos a Tua graça, que o Teu poder se manifeste no nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Amém. Jamais despreze pequenas coisas, pois pequenas coisas no poder de Deus podem fazer grandes coisas. Jamais despreze pequenas coisas. Uma pequena pedra na mão de Davi, pelo poder de Deus, derruba um grande gigante. Deus não precisa de grandes coisas para realizar grandes feitos. Tudo que Deus faz é grandioso. Então que nós não desprezemos, como eu disse, uma pequena pedra na mão de Davi, pelo poder de Deus, pode derrubar um grande gigante. Poucos pães e ainda menos peixes, a saber, 5 pães e 2 peixinhos, podem atender à necessidade de uma multidão. Aquilo que você, ou mesmo eu, cada um de nós, poderia desprezar e até mesmo dizer, como os discípulos disseram, mas o que é isto para tamanha multidão? O que é isto? Esta quantidade de pães e de peixes para tão grande multidão de pessoas famintas. Como poderemos atender a esta multidão e servir a esta multidão com tão pouco? Não se preocupe se o que está nas tuas mãos é pouco, nem se o que está nas tuas mãos é pequeno. Saiba que o nosso Deus é grande. É isto que nós temos que ter, esta convicção. Uma pequena pedra derruba um grande gigante. 5 pães e 2 peixinhos alimentam aquela multidão que de somente homens contava um número de 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Mas não somente foi o bastante
mas foi mais que o suficiente, porque sobrou. Sobrou porque o poder de Deus se manifestou. Talvez eu e você, diante das dificuldades, dos desafios da vida, façamos essa pergunta que os discípulos fizeram: mas o que é isto para atender a tamanha multidão? Talvez nós achemos que os nossos recursos são pequenos, talvez nós achemos que o nosso número é pequeno, talvez nós achemos que o que temos em nossas mãos é pequeno. Eu tenho dito que a maior arma de Golias não estava com Golias, não era nem o seu tamanho avantajado, nem a sua força, nem a sua destreza como guerreiro, que era guerreiro desde a infância, nem era a sua espada ou a sua lança. A maior arma que Golias tinha era o medo que Israel tinha de Golias. Era a insegurança que Israel tinha de combater o gigante. Por quê? Porque cada um daqueles homens de Israel olhava o gigante e comparava o gigante com eles mesmos. E assim, eu digo que Golias até, mesmo sendo gigante, ainda se agigantava diante deles. Mas por que Davi não temeu? Porque Davi não comparou em momento nenhum, que saibamos, o gigante com ele. Davi comparou o gigante com Deus. E dessa forma, Davi viu o gigante sobremodo pequeno, porque ele via a Deus sobremodo grande. É assim que nós devemos agir. Sabe, existem coisas na vida que são contagiosas. A Bíblia nos fala que quando o povo de Israel enviou os seus espias para olhar a terra, diz que 10 deles se amedrontaram diante dos desafios, especialmente diante dos gigantes que havia na terra. Mas 2 deles, Josué e Caleb, não tiveram medo. De modo que o Senhor separou esses 2, para que eles, sendo preservados, lutassem e alcançassem a vitória numa batalha que viria no porvir. Mas aqueles 10 homens, não somente eles se amedrontaram, se acovardaram diante do desafio, mas afetaram, influenciaram todo Israel. E a Bíblia diz que eles apavoraram de tal maneira que o coração deles se desfez, se derreteu. Eles não tinham mais um coração para poder alcançar a conquista. Medo, covardia, contagia. Mas a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Se medo contagia, eu quero dizer algo a você. Coragem também contagia. Pois a Bíblia nos diz que nessa batalha, se você depois quiser ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o confronto de Davi com Golias, quando Davi triunfa sobre Golias, a vitória de Davi encorajou todo Israel que foram atrás, que perseguiram os filisteus e os feriram e venceram. Por quê? Porque a coragem e a vitória de Davi, ela afetou aos demais. Ela encheu de ânimo aos demais. E quanto a nós? Jesus nos disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E a vitória dele, a coragem dele, deve nos afetar. É esse o espírito que Deus tem nos dado através da vitória de Cristo. Um espírito que não é de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Jamais despreze pequenas coisas. Jamais despreze uma pequena pedra na mão de um pequeno Davi, mas com o poder de Deus. Porque esta pedra vai derrubar um grande gigante. Que nós coloquemos a nossa confiança em Deus. Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. É o que diz a palavra. Que Deus trabalha a nosso favor. E a Bíblia ainda afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? E completa: aquele que não poupou ao seu próprio filho, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Porém, a Bíblia ainda fala outra coisa. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Deus usa, e usa todos, e usa tudo para me abençoar, te abençoar, nos abençoar. Hoje eu estava lendo um material do Dr. Charles Stanley, em que ele falava sobre Deus usar o ímpio. Deus usar o ímpio. É interessante que nós vemos isto. Vemos como Deus usou um imperador romano que exigisse que fosse feito o censo para que José e Maria pudessem ir na hora certa até Belém. Deus usou aquele censo para que eles estivessem em Jerusalém, no dia em que em Belém, no dia em que Jesus nasceu.
Eles poderiam estar ali, eles não sairiam, possivelmente, de onde estavam, lá em Nazaré. Eles não sairiam dali, mas eles foram obrigados, porque tinham que obedecer a ordem de cadastrar-se no censo. Assim Deus usou as perseguições de Herodes para que esta família fosse ao Egito. E ali, quando voltasse do Egito, se cumprisse a palavra, porque te chamei do Egito. E nós poderíamos aqui falar inúmeras circunstâncias que Deus usou e usou ímpios. E eu diria a você até que usou um ímpio como um ladrão, Judas Iscariotes, para entregar Jesus. Porque quem melhor para entregar Jesus do que Judas Iscariotes? A fim de que Jesus fosse julgado, a fim que Jesus fosse elevado numa cruz, a fim que Jesus, morrendo na cruz, nos salvasse. Deus usa todas as coisas para, de alguma maneira, nos abençoar. Por isso, confie no Senhor. Por isso, confie no Senhor. A Rejane estava aqui iniciando, dizendo, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos, tanta loucura está acontecendo neste mundo. Mas uma coisa eu sei, nós não estamos dependendo deste mundo. Nós estamos dependendo do Senhor. E uma pequena pedra pode derrubar um grande gigante. 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar uma multidão. Então, confiemos no Senhor, sem vacilar. Porque sabemos e podemos dizer, Ele tem cuidado de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos essas palavras e te pedimos que o Senhor vá além dessas palavras, vá além do que estamos falando, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar a cada coração, a cada pessoa, e possa o Senhor nos encher com Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Toda sexta-feira,